Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de ler o livro Na Praia, gostei muito e eu quero indicar para vocês. É o seguinte, eu tive a primeira dica desse livro, me parece, cara, tem muito tempo. Foi no Saia Justa, e foi até a apresentadora que comandava o Saia Justa na época, que falou sobre ele. Eu gostei. Aí ficou na minha cabeça esse livro. Aí por esses dias eu consegui baixar e comecei a ler e a gostar muito. Porque o livro ele é curto, sabe? Mas não deixa de ser um bom romance. Agora eu vou, né, pra mim, né, é a história, o livro narra a história de dois jovens, Edward e Florence. Eles são educados, eles são ambos virgens, né, namoram e casam e vão passar a lua de mel num hotel perto de uma praia. E aí o que acontece? Eles. O interessante no livro, né? Que o narrador em terceira pessoa vai colocando primeiro na perspectiva do Edward e depois da Florence. E aí o Edward ele quer resolver logo, finalizar a situação, né, de núpcias. E a Florence, ela, de uma certa maneira, ela gosta do Edward, mas não gosta de sexo. Quando ela pensa em fazer sexo, ela sente uma repulsa, mas ela gosta do noivo, né, e do recém-marido. E o livro, e também tem também tem flashback ao longo do livro que conta a história de vida do Edward, né, a vida interior do Edward e da Florence. E nesse meio tempo tem um contexto histórico, porque os dois vivem, os dois vão casar, né, no início da década de 60 na Inglaterra, por isso antes da Revolução Sexual, porque quando houve a Revolução Sexual e tal, de todo mundo pegar todo mundo, sem tabus, foi no final do século... Não, foi no final da década de 60, do século 20, foi 68, por aí, depois foi para 70. Mas nesse início de 60, era tudo meio pré, né, antes, em 62. E nesse período ainda tinha muita influência, né, da época vitoriana, conservadora, até as descrições dos ambientes, né, que os personagens estavam nos quartos, nos móveis, eram todos descritos como conservadores, pesados, né, e de muito recato, né? Então eles o casal ainda vivia muito nesse clima austero. E então o que aconteceu? Na verdade, eles nunca se comunicaram realmente. Ficaram na idealização de um de outro, né? O Edward, ele achava que ia fazer acontecer na lua de mel e que ela ia amar ele, né, que ele ia fazer bem o papel dele de macho, e ela
achou que ia ficar no eterno namoro, né, digamos assim. E aconteceu o que aconteceu, foi um desastre a lua de mel. E aí quando a casinha de bonecas dos dois caiu, né, ficaram assim sem ação e perplexos, né, por se descobrirem realmente, porque até então eles não se conheciam, né, viviam naquela aparência, né, viviam na aparência, na superficialidade, e aí na praia eles, digamos assim, toda aquela magia, as máscaras, enfim, caíram, então eles ficaram sem saber o que fazer. E aí, mal entendidos, palavras assim, de ofensa mesmo, mas sem pensar que estava ofendendo realmente, se tornaram um tsunami em copo d'água, né? Enfim, foi. E aí eu não vou contar o resto da história. Então, o que aconteceu? Para mim, na praia, reafirmou ainda mais o que eu estava pensando. A ideia de como devemos procurar a nossa individualidade e não ficar na superfície, desempenhar papéis sociais. Porque aí porque aí a pessoa se torna uma barata tonta, não sabe para onde ir. Enfim, a verdadeira revolução vem do autoconhecimento.